Olá, eu sou a Viviane Carvalho e hoje eu quero contar para você quais são as possibilidades e os campos de atuação sendo engenheiro civil ou arquiteto. Eu quero te contar que não existe só projeto e execução. Tudo bem você não gostar de estar num canteiro de obras, tudo bem você não saber e não querer lidar com gerenciamento de obras e prazos, ou com projetos, alterações de projeto, acompanhar toda a execução. Eu percebo que muitas vezes os profissionais de arquitetura e engenharia se sentem feridos e sentem que está como se estivesse fazendo alguma coisa errada se não quisesse se recusar a trabalhar com isso. E geralmente isso é pela forma como nós somos conduzidos no período de faculdade, que somos direcionados a pisar no mercado ou numa obra ou num escritório de arquitetura. E eu, como arquiteta especialista em laudos de avaliação de imóveis urbanos, eu me lembro muito bem que na faculdade ninguém me falou sobre a área de laudos de avaliação. Ninguém. Eu achava veementemente que eu ia sair da faculdade e iria trabalhar com projetos arquitetônicos ou com interiores, algo nesse sentido. Como eu era mais técnica, eu imaginava que eu ia ficar sentada numa mesa fazendo, na época era mais AutoCAD, SketchUp, mas aquilo ali não me trazia a satisfação que eu queria, porque muitas vezes eu fazia o projeto de um jeito e o projeto ia se deformando até virar um monstrinho, e na época eu também não tinha a firmeza necessária para pontuar as coisas e passar aquele valor que realmente tinha o meu trabalho. Muitas vezes eu era uma arquiteta comum, então muitas vezes eu fazia um projeto de casa, projeto de padrão médio, padrão de baixo a padrão alto, mas geralmente residenciais. E ali eu via que no final das contas, obviamente eu queria deixar o imóvel com a cara do cliente, mas no meio do caminho, por questões de orçamento e tal, eu tinha várias dificuldades em lidar com esse processo. Porém, eu queria crescer e eu via que essa área, se eu quisesse permanecer com projetos, eu teria que, assim, me destacar mais muito, 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 porque toda enxurrada de profissionais que soltam no mercado atuam nessa área. Então, foi quando eu fui me deparando com essas dificuldades, começava a trabalhar muito, 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 e não tinha o retorno esperava, as contas mal fechavam no final do mês. E foi aí que eu fui descobrindo a área de laudos de avaliação. E a partir desse momento, abriu para mim uma luz no fim do túnel, porque a área de laudos de avaliação, apesar dela não ser mencionada na grande maioria das vezes durante a nossa formação, muitas vezes ela também não é mencionada quando você vai para o mercado de trabalho, mas ela é uma área que, justamente por ser pouco mencionada, possui um subnicho, um espaço para você atuar como engenheiro ou arquiteto. E do meu ponto de vista e pela minha experiência, que já estou há mais de 6 anos, quase 7 anos, trabalhando exclusivamente com laudos de avaliação, eu percebo que na minha vida foi uma área com um impacto financeiro, com uma rentabilidade muito maior do que com projetos. Porque, olha, com projetos eu precisava me matar para ofertar, né, para fazer a minha proposta para o cliente. Eu pontuava alguns diferenciais ali, mas não era nada que talvez outras pessoas não estivessem oferecendo, até por um valor menor. E eu fechava um projetinho aqui, fechava um projetinho ali e ia somando. E o meu objetivo era que eu conseguisse pelo menos somar alguns projetinhos para ter uma rotatividade e me manter. Esse era o que eu no máximo conseguia, com cerca de 3.500 no máximo, assim, meses que eram muito, muito bom, era 4.000 e poucos reais. E nesse sentido, quando eu fui para a área de laudos de avaliação, eu vi que muitas coisas que eu queria conseguir, eu conseguia muito mais rápido. Talvez eu iria levar 9 anos de profissão, como as pesquisas dizem, 9 anos de profissão como arquiteta, fazendo o que eu estava fazendo e da forma como eu estava fazendo, para atingir um faturamento
de 10 mil reais, de 12 mil reais, 8 mil reais, em torno ali dessa faixa com o projeto. Eu ia demorar cerca de 9 anos. E com um laudo de avaliação, eu consegui isso em menos de um ano. Então, é claro que nós temos as oscilações do mercado, nós temos várias interferências, vários fatores que interferem nisso tudo. Porém, você ter uma expertise a mais, um domínio de uma ferramenta a mais para saber dançar conforme a música nesse mercado da construção civil é indispensável, porque já foi o tempo que você fazia ali o seu projetinho e fechava os olhos para as outras coisas que aconteciam em torno ali de software, esse tipo de coisa, porque hoje, para você trabalhar com laudo de avaliação, você precisa sim aprender um software. E esse software é onde você vai ir colocando alguns dados amostrais, dados que você coleta nas cidades que você vai avaliar, e aí você gera de forma estatística uma avaliação de um imóvel urbano. Existe também a avaliação de imóveis rurais? Existe, mas é feita pelo profissional da área de agronomia. Aqui tem 20 centímetros? Tá, aqui tem 20. E aqui vai ser 20 também, mas mede só para eu ter certeza. Tá alinhado, 20. O que é muito importante você saber? Que você, como engenheiro ou arquiteto, você pode atuar com exclusividade como avaliador de imóveis urbanos. E por que eu digo isso? Porque existe uma norma que te respalda, que é a norma de avaliação de imóveis urbanos, realmente, que é de exclusividade do engenheiro e do arquiteto. Existe aí, nessa norma, vários parâmetros para seguir que te permite ter esse domínio da área. E, embora exista esse pensamento de que valores dos imóveis são passados por corretores, nós temos que lembrar sempre, o corretor tem um papel fundamental nas transações imobiliárias. Porém, apesar da bagagem dele de conhecimento, de ser um parceiro nosso no dia a dia de trabalho, e nós também trabalharmos cada um no seu, cada um no seu espaço contribuindo para o crescimento imobiliário, ele não é o profissional habilitado, segundo a norma técnica, para realizar avaliação de imóveis. Se você ainda não sabia disso, agora você tem aí esse norte, porque isso acontece em várias esferas, em vários setores da construção, que envolvem construção. Então, primeiro, você, como engenheiro arquiteto, você pode atuar em bancos através de credenciamento. Lembrando que credenciamento não é concurso. Concurso, você vai lá, você estuda e chega, passa, tem uma concorrência, disputa com os outros, às vezes, uma vaga. E credenciamento é diferente. Credenciamento você praticamente disputa com você mesmo, porque quando você participa de credenciamentos em bancos, você faz um trabalho que é a sua carta de entrada para o banco, para ser um avaliador, engenheiro ou arquiteto credenciado daquele banco, que vai realizar as avaliações para as transações que vão acontecer naquela instituição bancária. E que tipo de transação que acontece dentro dos bancos? Geralmente o pessoal acha que é só financiamento. A grande parte é financiamento, mas não existe só financiamento. Dentro de um banco, acontece as transações para financiamento, mesmo habitacional, quem quer comprar uma casa, quem quer vender uma casa, construtores de pequenos, médios ou grandes portes que constroem para vender e vivem disso, mas acontece também as pessoas que compram, não pagam e depois tem o seu imóvel sendo retomado. E aí, ele também precisa ser avaliado para saber se vale a mesma coisa que valia antes ou não. Também tem a parte principalmente em períodos de crise econômica, tem muitas empresas e tem muitas pessoas que dão o seu imóvel, infelizmente, como uma hipoteca.
deixam o imóvel como uma garantia, então entregam o imóvel para fingir garantia, para pegar um dinheiro emprestado, para retomar os negócios ou a vida. Então, isso também, essas três situações são situações que é necessária a presença de um avaliador. Mas quantos avaliadores tem no banco? Tem vários, depende. Depende da instituição bancária, depende de vários fatores e também depende do tempo ali quando abre edital. Os editais, eles não ficam sempre abertos, eles costumam abrir por um tempo e fechar, abrem e fecham, abrem e fecham. E geralmente os editais eles têm um período muito curto de abertura, muito curto. E quando eu falo de bancos, eu não estou falando somente de Caixa Econômica Federal. A Caixa é sim o banco com o maior número de laudos, é onde você consegue, vamos dizer, viver da Caixa, ou, apesar de eu não ser muito a favor de viver somente de um banco ou de um setor específico, é onde você consegue uma rentabilidade de uma vez só. Mas você também precisa saber que existem outros bancos. A Caixa, nesse momento, tem edital suspenso, mas os outros bancos, como Banco de Brasília, Banco do Amazonas, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, Banco do Nordeste, BNDES, tem vários editais que eles também abrem, estão abertos inclusive, para você fazer o credenciamento. Quer dizer que você se credenciando em um banco, você pode viver para sempre daquele faturamento e não se preocupar? Não é o que eu oriento. Eu oriento que você aprenda realmente a dançar conforme a música, que você aprenda realmente a encarar como um negócio onde você precisa estar sempre antenado e participando de credenciamentos, porque cada credenciamento você tem 5 anos de contrato com o banco. Então, é um tempo gera uma certa estabilidade para quem está acostumado a pegar um trabalhinho aqui, um projetinho aqui, uma obra ali e ter que viver disso, dividir por vários meses, isso é uma baita vantagem. E você se credenciando em mais de um banco, isso facilita essa sua sensação de estabilidade e ao menos a médio prazo, e depois que você está dentro, aí isso fica a longo prazo. Por quê? Para você pode renovar, e você já estando dentro, você não precisa apresentar todo o trabalho que você apresenta para entrar. É muito mais fácil, você pode ter uma carta de habilitação de que já está apto a desenvolver aquele tipo de trabalho. E além disso, o que é melhor, o mesmo trabalho que você encaminha para um banco, você pode encaminhar essa mesma pasta para os outros bancos sempre que abrir. Mas esse laudo que eu encaminho, porque é um laudo, documentos, que você encaminha para o credenciamento, esse laudo que eu mostro, a minha capacitação técnica, ele tem uma validade? Se eu fizer ele esse ano que vem eu tenho que fazer outro se abrir outro credenciamento? Não, se for os mesmos requisitos, como na grande maioria das vezes 80% dos editais trazem as mesmas solicitações, você consegue mandar a mesma pasta técnica. Ele não tem uma validade, porque a sua capacitação não tem um prazo de validade. Agora, quando você já está dentro de uma instituição bancária, trabalhando no dia a dia, e você faz um laudo de avaliação, aí sim, aquela avaliação para aquele imóvel ser transacionado tem uma validade de 6 meses. Mas nesse caso é bom, porque depois de 6 meses, se aquele imóvel precisar ser vendido novamente, você teria uma nova avaliação, ou um outro profissional credenciado teria essa nova avaliação. Então, é um campo que poucas pessoas falam sobre, e quando nós falamos disso, nós nos deparamos com muitas pessoas surpresas, primeiro, por existir essa área, segundo, por pensar, poxa, mas por que ninguém nunca me falou? Porque realmente é uma área bem restrita, uma área bem fechada, que agora que estamos falando mais a respeito, e mesmo assim existem algumas barreiras aí, porque tem muitos profissionais que são antigos trabalhando com isso. Na época que se tinha assim, extratos como credenciado avaliadores bancários, extratos de R$ 50 mil mensal,
trabalhando só com laudos de avaliação. Hoje eu trago realmente uma realidade viável para o nosso dia hoje, para o nosso dia a dia, que você consegue trabalhar com laudos de avaliação, conciliar com a sua atividade atual, complementar a sua renda e ter um faturamento de R$ 10.000 mensal. E por que você consegue esse faturamento? Porque não é só banco. Você tem a área de bancos para você atuar, mas você também tem áreas como particular, cliente particular, no setor judicial para trabalhar e também como licitações. Mas aí é um outro passo quando você percebe que você entrou na área de avaliação. Primeiro, quando você percebe se você está aqui, você já está descobrindo essa área. E aí você vai percebendo que você vai abrindo uma portinha e vai achando mais coisas, mais coisas. E ali você encontra a possibilidade de alavancar a sua carreira de uma vez por todas, de fazer algo diferente do que os outros estão fazendo. Aquela velha frase, enquanto todo mundo está fazendo zig, você começa a fazer zag. E ali você vai alimentando a sua carreira com um diferencial que os outros não têm. E você passa a ser importante naquela área e, consequentemente, para a sociedade como um todo na parte da construção civil. Você passa a ser visto como um especialista. Porque se você faz o que todo mundo faz, você é como se fosse um clínico geral, vamos dizer assim. Agora, se você tem uma habilidade, você desenvolveu uma capacitação e você faz algo diferente dos outros, você fica específico naquilo, você passa a ser um especialista. Então, o caminho para você se destacar é você realmente se empenhar em desenvolver algo diferente do que os outros estão fazendo. Parece fácil dizendo assim, mas o que é importante? Você saber que não é uma fórmula mágica, você saber que é trabalho, é estudo. Primeiro passo, se você está conhecendo a área, estuda. Aqui mesmo a gente tem vários conteúdos gratuitos para você estudar, para você entender como é que funciona, o quanto é importante não perder as oportunidades, porque os editais fecham, o quanto você pode perder entre uma oportunidade e outra em menos de um ano, que você pode deixar de ganhar cerca de R$ 80.000. Se você deixar, um dia eu aprendo isso daí, você já perdeu, já está perdendo por pensar dessa forma. Então, é esse entendimento que eu quero que você tenha como engenheiro ou arquiteto. Se você já está aí exausto do cliente te ligando diretamente, ou de pedindo um monte de alteração, ou do cliente pechinchando o seu valor, enfim, e você não sabe, se sente enroscado, acha que vai ficar nisso daí o resto da vida, não se sente feliz, não se sente realizado, você precisa procurar algo que realmente você se identifica. E para isso precisa conhecer, entender. Eu não vou empurrar para você a avaliação assim goela abaixo. Você precisa vir, conhecer, entender como é que funciona e ver se é para você. E para isso tem bastante coisa aqui para você que eu disponibilizo para esse seu entendimento. Como eu dizia também, em relação aos outros setores, você tem aí o setor judicial. E você quer dizer que se você escolhe um setor, você elimina os outros? Não, você pode escolher todos os setores se você quiser. Mas é claro que a minha recomendação é que você vá dando passinhos, vá encarando como um crescimento, você enxerga a escada e vai subindo degrau por degrau, sabendo onde você quer chegar, que é num aumento, num faturamento justo e condizente com o seu trabalho, que você pode ganhar R$ 10.000 ou até mais, na verdade, dependendo do trabalho. E isso tudo vai depender do seu desenvolvimento e de onde você coloca a sua energia. Ali no setor judicial, você pode atuar como perito ou como assistente técnico. Se você nunca ouviu esses dois termos, saiba que o profissional, como perito, ele é nomeado, é um profissional, engenheiro, arquiteto, avaliador, nomeado pelo juiz. O juiz de onde, Viviane? O juiz das varas, da vara estadual, vara federal, o juiz. Todo juiz precisa de peritos, tá? Aí já é uma grande oportunidade. Mas aquela figura do juiz parece muito inacessível, não é? Você fala, poxa, mas nem conheço um juiz, ou conheço, tenho até medo de falar com ele. E é aí que a gente precisa desconstruir
essa imagem. Você tem que sair dessa postura de coitado, botar aí uma força e ir realmente se apresentar. Assim que você aprende a sua capacitação, você faz a sua capacitação, você ir se relacionar com esse meio. E tudo isso envolve técnica, envolve abordagem, vamos dizer, envolve uma abordagem que é alimentada pela parte técnica de laudo de avaliação, que não tem como você realmente ir se apresentar para um juiz se você não aprendeu da forma correta e com a metodologia correta fazer laudos de avaliação. Essa é a sua ferramenta para que isso aconteça. E quando você trabalha como perito, em que situações que isso acontece? Em que situações que é necessário um laudo de avaliação na justiça? É necessário quando acontece desapropriação ou expropriação. Esses termos são relacionados quando é preciso que uma certa área seja passada seja transmitida, vamos dizer, não seria bem essa palavra, mas para o bem da população ou do próprio governo, do próprio estado. Ali você, por exemplo, vai passar um viaduto, vai passar uma rodovia. Aqueles lotes que estão ali perto, que estão atrapalhando aquela execução de obra pública, pode ser que, nesses casos, precisam ser desapropriados. Quem mora ali precisa ser desapropriado para o bem público. E aí o que o governo faz, o que nessas situações o órgão público faz, ele ressarce esse dono daquele lote, daquela casa. Às vezes é o lote inteiro que é retomado, o lugar onde a casa está, mas às vezes é um pedaço, uma faixa ali do lote. Então, cada caso é um caso. E quem que olha isso? Quem é que olha isso? É o avaliador, que é o engenheiro ou o arquiteto. Está entendendo porque tudo é muito interligado com a área de arquitetura e engenharia, que envolve construção civil? Por quê? E por que o engenheiro ou arquiteto é o profissional habilitado para isso? Porque, nesses casos, é preciso fazer essa desapropriação para executar esses serviços para o bem público e, muitas vezes, o poder público não quer, se recusa a oferecer o valor que o dono daquela propriedade está pedindo. Olha, meu terreno vale isso, vocês vão desapropriar, vão tirar meu terreno, eu quero que vocês paguem isso. E muitas vezes dá essa briga, na verdade, assim, muitas vezes dá essa briga. E aí é quando entra o quê? Entra a questão da justiça. Vai para o judicial e no judicial há uma avaliação do terreno, da casa, do que for, daquele imóvel. Imóvel pode ser tanto terreno quanto a casa. E ali, quem faz quem bate o martelo é o juiz, né? O juiz ali é quem faz isso. Mas o juiz, ele não tem o conhecimento técnico de avaliação. Então, ele precisa de provas técnicas que dirijam a conclusão dele. E para isso ele tem como, vamos dizer, a extensão da mão dele, ele tem como braço direito o perito técnico que ele nomeia, ele escolhe mesmo, da confiança dele, ele geralmente tem uma listinha ali, algumas vezes até faz um certo revezamento, outras vezes ele distribui o caso de acordo com cada situação, e ele nomeia esse perito para uma avaliação. Só que nós temos que lembrar que tem duas partes brigando. E essas duas partes, um está falando que tem que pagar menos, o outro está falando que tem que pagar mais. Embora tenha o perito aqui, que é imparcial, essas duas partes, se elas têm possibilidade, elas têm o direito de ter um avaliador de cada lado. E esse avaliador dessa parte, engenheiro ou arquiteto, com certeza, vai desenvolver um laudo de avaliação e na avaliação, como é uma parte científica, é uma engenharia de avaliação, eles vão trabalhar com variáveis que sejam interessantes para aquela situação. E eles que têm esse conhecimento técnico. E o cliente paga para esse profissional e esse cliente aqui paga para esse profissional. E o perito recebe né, do poder ali,
E ele tem, quando não é justiça gratuita, a possibilidade de receber 50% no começo e 50% depois. E quanto é, Viviane? Quanto é que recebe? Olha, a parte judicial, ela tende a receber um valor mais grosso, vamos dizer assim. Ela tem menor quantidade que bancos, por exemplo, mas ela tem valores bem maiores, por vezes, mais de 5 vezes maiores. Então, é muito variável. Pode ser que a avaliação de uma casa seja, para a justiça, é sempre um laudo completo. Então, seja R$ 2.000. Agora, pode ser que de um terreno maior seja 5, 6 mil reais. Tem laudos que são 10 mil reais só um laudo. E varia muito. Mas se você tem ali 2, 3 laudos no mês judiciais, isso já engorda muito o seu faturamento, porque você junta 2 mil daqui, 5 mil daqui, pronto. E se você tem uma atividade atual, você consegue conciliar, isso é muito interessante, porque não necessariamente você precisa, né, dar a louca e pular de paraquedas sem ter, vamos dizer, sem se jogar e abrir mão do que você já faz hoje. Não, não é necessário. Você tem possibilidade de conciliar as duas coisas. E ali, quando a gente fala, o que precisa ficar muito claro é que muitas vezes você está brigando com um monte de gente por um projeto. Às vezes você nem vê os outros profissionais, mas de alguma forma está brigando quando o profissional chega para você e fala que é caro. É porque provavelmente ele achou alguém mais barato e você não está agregando o valor necessário para ele enxergar o valor do teu trabalho. Então, você está ali brigando por projeto, brigando por uma execução que vai te dar meses de dor de cabeça, meio que vira um filho praticamente. E você, enquanto ali tem um monte de gente brigando por um projeto, numa ação judicial pode ter até 3 engenheiros ou arquitetos avaliadores em um serviço. Então, é uma diferença já que facilita 3 vezes a sua vida. Agora, quando a gente fala de bancos, tem também os valores são mais para laudos, eu sempre oriento para começar por laudos simplificados, que são laudos bem menores do que os laudos completos, e esses laudos simplificados, você consegue fazer assim em 3 dias, em 2 dias, entregar o trabalho. Então, é algo muito mais simples. E ali você ganha mais, mantendo a qualidade, você ganha na quantidade. Por quê? Tem bancos, claro, por exemplo, Banco do Brasil. Eu não oriento viver só do Banco do Brasil. Eu oriento entrar no Banco do Brasil agora. Porque o Banco do Brasil pode, agora mesmo que está aberto, aumentar que seja aí de 2 a 3 mil reais o seu faturamento. Se você ganha isso, vamos dizer, vamos pensar, vai que você ganha aí 3 mil reais. Se você ganha 3 mil reais trabalhando no Banco do Brasil, você já praticamente dobra o seu faturamento. Já é legal. Mas não pare por aí. Continue entendendo a área que tem muitas portas para abrir. E para você abrir as outras, você precisa começar a abrir as primeiras. E as primeiras pode ser banco. Começa para você ter um respiro, o trabalho chegar e você já, tenho uma vida financeira mais equilibrada, enfim. E nos bancos, os valores eles variam em torno de 430 e 1.450 reais, os laudos mais simples. Mas tem laudos que valem até 9 mil reais. Mas daí é um passo a mais, não vamos dar um passo maior que a perna. E, além disso, você tem também licitações. As licitações já são também para quando você já entrou para a área, descobri a área, que é onde você está agora. Vou aprender, vou começar a atuar na área. Beleza. Depois, você começou a atuar na área, você vai entendendo como é que você constrói um acervo técnico também para quando tiver licitações, você participar. O credenciamento, ele não deixa de ser uma licitação, mas é diferente, porque o credenciamento é realmente um contrato de 5 anos e tal. Agora, licitação que eu digo é quando abrem licitações de prefeituras, ministérios, secretarias, órgãos públicos que precisam de avaliações de bens. Mas que momento, Viviane, que vão precisar da minha avaliação, uma prefeitura, um ministério? Parece uma coisa tão distante. Esses órgãos, todo imóvel que eles alugam, que seja para ser uma creche, que seja para eles trabalharem, que seja onde vai ser ali o fórum, qualquer coisa que seja pública,
uma edificação que seja para proteção contra a violência da mulher. Todas essas coisas envolvem um imóvel, que é onde acontece a atividade. E precisa ser avaliado, porque o órgão público precisa que tudo seja documentado. Então, para esse tipo de avaliação, de locação também, para quando precisa vender algum imóvel também, quando precisa comprar também, é sempre através de um avaliador, que é o engenheiro ou o arquiteto, tá? E não para por aí, tem várias outras situações também, como eu disse, de desapropriação para construir uma via e tudo isso, ou para construir uma creche, ou para construir um hospital, quando necessário, claro. Quer dizer, necessário, sabemos que tem um monte de necessário por aí, né? A gente até queria que tivesse bem mais hospitais e tudo mais sendo construído. Mas, do ponto de vista técnico, é assim que acontece. E aí abre licitações. E aí, nesses casos de licitações, geralmente são ou pela técnica, ou pela tomada de preço, o menor preço ganha, ou por técnica e tomada de preço. A técnica é você chegar a fazer uma prova e tal? Também não. A técnica é você ter construído um acervo para mandar o envelopinho ali digital e você entrar ali muitas vezes na briga de preço e por quanto você consegue fazer o serviço. Tem licitações de laudos de avaliação de imóveis urbanos que vai de 20 mil, eu já vi licitação de 1 milhão. Claro que isso é bem assim, quando você vê, bem grandão, mas vamos dizer que uma licitação de 20 mil, de 60 mil, de 100 mil reais já te sustenta por um bom tempo. E é aí que eu quero que você pense, não se limite a focar só em obras e em projetos, porque tem um mar de situações em que você consegue se destacar, sim, trabalhando com laudos de avaliação de imóveis urbanos, para se sentir um profissional realizado na sua vida pessoal, profissional e econômica.